Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, que traz hoje Lênin Streck de volta ao programa. Todos saudosos de ti, Lênin. Eu que estava com saudades aí. 2 meses, os piratináveis me cleptaram meu tempo, minha participação, segundas-feiras. Cleptaram. Eu fiquei com tanta saudade. A mim tu abandona, mas o Gilmar Mendes, tu continua aqui com ele. Sim, ontem, by the eu way, fico ciúmes disso. Tá? By the way, ontem fizemos um mega lançamento. Fiquei muito feliz. Mega lançamento o quê? Lançamento do livro Comentários à Constituição, né? Quase 3.000 páginas. É a segunda edição, repaginada, porque passaram uns 4 anos. Tantas coisas mudaram. E aí tínhamos ganho o prêmio Jabuti com ele. E... O Jabuti é brasileiro, não? Não. O Jabuti é um prêmio nacional. Não posso entrar nesse... Não, é o prêmio mais importante. É uma espécie de Oscar de quem escreve, enfim, essas coisas. Aí veio... É aquele com consciência português, com o Canutilho? Com o Canutilho. Aí, você que é do direito... Meu genro e minha filha fazem um dos verbetes do direito de trabalho. Sei, então exatamente. Feliz eu não sou do direito, mas sou direito. E vocês sabem a importância do Canutilho, né? E ele, com seus quase 80 anos, atravessou o oceano, foi lá no lançamento, ganhou uma medalha Cruzeiro do Sul, amanhã volta para Portugal, veio para o lançamento. Ele é hoje, seguramente, o constitucionalista vivo de língua portuguesa e espanhola mais importante. Um dos maiores constitucionalistas do mundo. Do mundo. Eu ouvi o Temer na Voz do Brasil elogiando muito Sua Excelência. Ele é juiz também. Ele é do ramo. Ele é do ramo, não. Qual é a função dele? Vamos abstrair as outras questões, mas ele é professor. Ele é só professor constitucionalista. Sim, e eles foram os caras que escreveram, ele e o Jorge Miranda, escreveram a Constituição Portuguesa, não só a Constituição Portuguesa, como prestaram serviços para todos os outros luso-hablantes lá e também espanhóis para esse modelo de Constituição. E nós, há uns anos atrás, fizemos o projeto com ele, aqui do Rio Grande do Sul, é o Ingo Sarle também. Esse projeto deu certo, são milhares de livros. O professor Ingo, que é também uma sumidade na constelação dos juristas nacionais. Exatamente, e que ontem não pôde estar, nós estávamos lá e o Supremo nos abrigou, deu um grande coquetel, todos os ministros foram lá pegar o autógrafo. Todos os Supremos foram lá? Todos os Supremos foram. O presidente do Supremo estava lá um tempão, fazendo as honras da casa de forma muito elegante, tinha todo o cerimonial, uma coisa muito bem caprichada. Esse treinou para ser presidente do Supremo? Ele treinou. Até os gestos. Então ficamos... A imposição. Sim, eu próprio. 2 horas de autógrafos, enfim, foi muito legal. Parabéns, então, ele. Muito nos orgulha. Como nos orgulhou tantas vezes que Gilmar Mendes falou na tua pessoa. Aliás, eu ajudei a decidir agora o homeschooling, né, que o Supremo disse que era inconstitucional, e um dos fundamentos principais contra o homeschooling é meu, da parte da minha teoria e que foi adotada pelo Gilmar no voto. Isso aí é de Cachoeira. Só podia ser de Cachoeira. Só podia. Só, né? Alfabetizado em inglês. Te mete com Cachoeira. Boa essa cerveja, cara. Não, isso é chá, rapaz. Que cerveja boa. Ninguém aqui é igual ao Lula que tomava pinga como se fosse água. Ou como se água fosse. Tudo bem, doutor? Prazer estarmos aqui. E falando das lides... Como é que fosse de Tucumante? Antes, explica o nosso... É isso, Não, Tucumã é uma cidade interessante, fica no noroeste da Argentina, é uma cidade de 400 mil habitantes, um departamento da Argentina que teria uns 10 a 15% do território gaúcho,
E o forte da economia de Tucumã é o limão siciliano, que é vendido para fazer o extrato da Coca-Cola, da fórmula da Coca-Cola. Então, eles têm como uma riqueza regional a Coca-Cola, uma cidade simpática, acolhedora, recebeu o Grêmio com uma fidalguia, não só os Que time elegante, né? o clube, tu vê que eles jogaram bem os primeiros minutos dos 2 jogos, aí perderam o jogador, porque os times têm que se preparar para essa história do VAR. O futebol quer cada vez mais caminhar para ter certeza que a habilidade... Não dá para dar o tapa e eu ainda comentei com eles no primeiro jogo que eles perderam. Eu disse assim, olha, o VAR, o Grêmio teve uma palestra sobre isso, tem salientado. Aqui, novamente, aquele lance que expulsaram o jogador deles, ele não ia ser expulso por ser o último homem. Aí o VAR chamou ele deu um pescoção expulso. Ele me enfiou o aí o time... Eu achei que eu não vi a explicação, mas eu achei que tinha sido pelo Não, golpe. não Foi um cotovelaço. Ele deu um Não, e só para vocês notarem, Ele grudou. e depois o time do Tucumã cansou aqui em Porto Alegre. Cansou. E o Grêmio não imprimiu um ritmo porque eles não deram coice. Nem lá, nem aqui. Eu assisti o jogo e a gente tem essa eles isso. não batem. Eles são, então, e lá é um estádio interessante, um estádio assim parecido talvez com o Centenário. Tinham pequenos camarotes muito simples. E tinha um assado na laje perto das coisas. Então, é uma cidade bem típica. E como é que foi até lá? No meio da torcida, o ônibus não tem nenhuma garagem. Tá? Tu sai na calçada e entra no bem recebido. Saíram os jogadores, bateram palma. Então, e como é que fosse lá? O futebol como nós gostamos, como era antigamente, sem aquela guerra de pedrada, aquela coisa nojenta dessa guerra por outros meios. Negócio bacana mesmo. E aí sai de Porto Alegre, vai a Buenos Aires ou vai a Assunción, ou como é que faz? Eu estava na Bahia, fui para o Uruguai, porque tinha lá uma negociação sobre exportação de carne. De Montevidéu, fui a Buenos Aires. De Buenos Aires, tu vais a Tucumã, 2h20 de voo. E a volta a mesma coisa? Não, a volta eu voltei com o Grêmio, porque o Grêmio tinha um voo, aí eu peguei uma carona na volta, mas cheguei lá pelos meus meios e aí voltei. Porque também dá para ir por Assunción, mas é que também não adianta de Porto Alegre, não tem voo direto. Uma volta não complicada. Adianta. Tem que o ideal é que se vá uma cidade muito acolhedora, fidalga, uma estada boa, porque tem o futebol, mas tem esse entorno também, que é importante ter. Legal. Paz, ter tranquilidade. Marcelo, falando nisso, o Internacional, como é que foi o fim de semana? Voou para onde? Pois é, o Internacional teve. Boa tarde a todos. É uma satisfação voltar aqui, ver o Lênin, o Nestor, faz tempo que não nos encontrávamos. O Paulo Sérgio eu vejo com mais frequência. Não, eu queria primeiro falar do livro, né? Parabéns, né, pela essa parceria com o Canutiro e tal. É algo realmente significativo, né? São pessoas de um padrão, no nível do trabalho constitucional internacional, assim, né? O Jorge Miranda, enfim. Trabalho, né, que eleva assim a qualidade e meus cumprimentos em relação a isso. Obrigado. Não, eu sabe que eu acabei não indo no jogo, não, o meu filho estava meio enjoado e tal, eu fiquei vendo em casa e que susto, né? O cara faz um gol. Agora, como alguns jogos se tornam difíceis, né? Um gol assim entregue depois para reverter é uma dificuldade. O jogo do Grêmio eu assisti não todo, assisti um pedaço, aí o lance vi várias vezes. E na hora eu estava vendo o lance da expulsão. Acho que foi justa a expulsão. Foi justa a expulsão do goleiro. Claro que foi justo. O golpe que ele... As duas, tanto tanto quando ele como chamou o VAR, eu fiquei não se ele ia dar fora ou dentro. Não, eu também Porque ele não vai dar o pênalti. Quando ele começa a pressão fora. Eu jamais pensaria. Eu pensei logo na expulsão. Porque eu achei que a expulsão ele daria de logo. Quem tá no jogo não vê como quem tá em casa na TV. Na TV tu vê com mais detalhes. Eu achei que ele não era expulsão, ele teria dado desde logo. Porque como ele não deu desde logo, opa, não vai dar. Aí ele chamou, puxa, ele vai dar fora da área, porque começa a agregação dele fora da área, mas no fim foi pênalti, foi caso de expulsão. Tem um goleiro experiente, né? Só para não perder a vaza, sobre o direito constitucional, né? Quando estive em Montevidéu, sempre faço um pé, né? Encontrei o livro do Eduardo Couture, O Juiz e a Comarca. Sim. E o Eduardo Couture tem uma passagem que faço até para fazer uma referência à tua pessoa, que nisso nós temos o mesmo pensamento. O Eduardo Couture diz que não há caminhos fora da Constituição. E quando nos desviamos da Constituição, a volta é sempre tormentosa. Claro, então, esse processualista que esteve aqui na URGS dando uma palestra, há muitos anos, é um processualista uruguaio de grande renome internacional e de grande nomeado, e encontrei esse livro, que é um livro, não é fácil de encontrá-lo. Isso dá é uma história... um backlash, né? Porque quando desvia da Constituição, tem o Friedrich Miller, que é um jurista alemão muito famoso, ele tem uma frase em alemão que diz assim,
de Texten können zurückschlagen, ou seja, os textos podem revidar. Há um dia que os textos te batem de volta. Não cumpre a Constituição, vem castigo. Depende do que você interpreta também, sim, né? Não, mas o que o Lênin está falando, eu tive essa experiência pessoal. Olha a votação do nosso Supremo aí, as votações. Vários 6-5 significa que pode dar. Talvez o Lênin tenha passado isso. De qualquer forma. Eu passei isso na própria carne. Discutia-se no Tribunal Geral do Trabalho a respeito dos depósitos recursais. Então a empresa, para recorrer, tinha que depositar 2.639,50. Aí a empresa depositou 2.639. Então é o seguinte, os 50 centavos torna deserto o recurso ordinário, não torna deserto o recurso ordinário. Então, não, 50 centavos é uma bagatela. Aí depois 2.638. Quando tu vê, está em 2.620. Então, quer dizer, o troço cai na tua cabeça. Então, eu acho que é sobre... E quando na primeira... Em linhas gerais, isso que tu está falando. É exatamente essa metáfora. Tu deixa escapar 50 centavos. 50 centavos. Depois, quem sabe R$1. Aí depois não tem mais limite. Não, mas acontece isso. Mas, Lênio, a questão do homeschool, porque nós nos envolvemos também diretamente nisso, inclusive foi no voto do ministro Fux, cita o grupo dos procuradores gerais, o grupo de direitos humanos, cita expressamente no voto que no grupo dos procuradores gerais nós temos o grupo de direitos humanos. Eu até presidi o GENICOC, que é do grupo de combate ao crime organizado. Quer dizer, as liberdades se jogou no lixo. Não é essa discussão. E a nossa posição foi exatamente... Mas eu queria saber qual é o argumento que tu disseste teu, que foi o argumento, são 3 argumentos, mas eu vou usar só o final. Eu acho que tem que fazer um breve relatório da matéria para que o telespectador possa se situar e participar do nosso debate. Nós debatemos, inclusive. Foi debatido. Não, mas eu digo, mas hoje, só que está chegando agora, não... Muito rápido, uma família entrou com ação em juízo para que, como eles são, a igreja, a escola ensina que a teoria evolucionista, Darwin, e eles achavam que Adão e Eva que estavam certos, é a questão do criacionismo da Bíblia. E eles achavam, então, que eles podiam educar seu filho em casa. Qual é a repercussão geral disso no Supremo? Porque se eles deixam para esse caso, todo o Brasil pode fazer com que não precise mais mandar seus filhos para a escola. Os criacionistas e evolucionistas. Exato. Qual é o meu argumento? Isso geraria para matemática, para tudo. Qual é o meu argumento? O mais importante, o argumento que pegou, é a questão que você pode, se nós admitirmos que você pode, não mandar seu filho para a escola, todos podem fazê-lo. Acontece que nem os que não podem fazê-lo não tem como educar seus filhos em casa. Então, isso seria uma questão de segmentação social. Mas o argumento final mesmo é que isso é transferência de recursos, porque o homeschooling ele não é autônomo. Você precisaria, em casa, depois que o Estado aferisse essas condições. O Estado teria que construir uma estrutura. Para você eleger, fazer a sua opção liberal, você gasta dinheiro de outras pessoas, ou seja, transferência de recursos para fazer a felicidade de algumas pessoas. Agora eu faço uma pergunta para você. O cara mora em Cucuí de Las Palomas. Mora numa região onde não tem escola. Mas tem exceções. A primeira escola está a 200 quilômetros de distância. Sim, então, ele está proibido pela Constituição de educar em isso casa? Também está discutido. Não. Está em situações absolutamente anormais. Isso não é essa discussão que estava sendo feita. Mas nós agregamos uma outra situação. Marcelo? Não é essa situação que se coloca. Mas nós agregamos outra situação que a escola hoje, sempre, mas hoje mais do que nunca, ela também tem a parte da socialização. Sim, esse também é um grande argumento. Não é só o educar, o aprender português, matemática, enfim, ela tem o socialização, ela tem a criança evolui junto com as outras e com os problemas. Ou involui. Mas esse é o risco. A maior parte, digamos que sim. Então, nós agregamos essa situação lá, que era contrária a isso, né? E também essas coisas que vamos combinar, né? Tu deixar escolas, até se discute ideologia, mas não é tão grosseiramente posto. Mas nós temíamos que algumas, começa pela questão de religião, algumas seitas começassem a
a dominar essas questões e começasse a ensinar, e a criança não tem nem como se proteger daquilo A que está Igreja sendo... Católica fez isso a vida inteira. Eu quero cumprimentar Não, vocês, não fez. Marcelo. Ou não fez, com milhares de congregações espalhadas pelo mundo. Eu achei que se tratava de outro debate do evolucionismo e do criacionismo, que o Clarence Darrow foi o advogado que defendeu os... Sim, eu vi esse filme. Espetáculo. Não, e o livro do Clarence, o advogado de defesa do Irving Stone, é um livro espetacular, que um dos capítulos é sobre treinamento. Eu quero cumprimentar o essa dica Marcelo. dele, essa aí da questão de entidades religiosas passarem a educar as crianças. Mas esse é o grande... Mas isso e toda a discussão... Qual é o problema disso? Mas aí é que você não pode deixar... Isso foi feito a vida inteira. Sim, Ou a Igreja Católica pode, as outras mas não. e a Não, mas é sob socialização? controle, tu tens um currículo, tens uma fiscalização, tu Evidente. tens uma ligação a uma Secretaria de Educação. Quando os tu tens- jesuítas fizeram isso com os mas índios. nós estamos falando... Nós estamos falando de Mas 1700. nós continuamos com nossos índios paupérrimos lá distantes da civilização. Sim, mas é outra discussão aí, não é isso que estava em Vocês pauta. veem que cada um tem uma razão de decidir numa carreira. Eu decidiria com vocês por uma outra razão. Mas foi unânime. Que não né? essa. Foi unânime, não foi? Foi um voto. né? Eu decidiria com vocês por outra razão. Porque este ensino, ele tem que ser fiscalizado. Mas esse é o meu Em que tu argumento. tem que criar uma estrutura... Isso. Que E quem mas paga princi- isso são os mas, outros. mas é principalmente porque é no Brasil. Porque isso poderia se acoplar às escolas públicas, quando chega a época dos exames normais das fazer pessoas, as provas, a criança vai lá... É que no Brasil, nós temos que compreender que nós vivemos numa choldra. Nós vivemos num pântano, nós vivemos num país de Araque. Isso aqui é um país de Araque, desmoralizado Tem um totalmente. participante do Papo Debate Quando que usa muito eu sou solda. contra a pena de morte, por razões humanitárias, mas principalmente, se houvesse pena de morte no Brasil, nós mataríamos vários inocentes. Mais que nos Estados Unidos. Muitos inocentes. Então eu sou contra por essa razão. Porque aqui, não sei se foi o Nelson Rodrigues, mas ele apanhou com rara. Aqui traficante cheira e prostituta goza. O país é uma choldra. Então nós não íamos fiscalizar e os se criar ignorantes, não íamos acoplar nos colégios dos exames, não íamos fiscalizar coisa nenhuma. O país é uma esculhambação, o país não pode ter coisas que deem margem a ser mais esculhambado do que já é. Não, sim. Mas isso está implícito na argumentação, na questão que isso poderia gerar um efeito contrário, inclusive. Na tua linha que tu está dizendo. Eu quero cumprimentar os procuradores gerais, atentos a isso, porque esse era um assunto, de fato, se alguma coisa tem repercussão geral no Supremo, esta era uma. Que a repercussão... A e prova... outra, pobre, quando não manda os seus filhos para o colégio, responde por crime. E aí você deixa... E aí você deixaria quem tem dinheiro não mandar seus filhos. Você só processa os pobres. Porque eles não teriam como fazer homeschooling. Olha o paradoxo que se cria. Aliás, o Gilmar disse isso no voto deles. Olha só. Então, quem não tem dinheiro não manda seus filhos, vai ser processado. Porque ele não tem como fazer de outro modo. E quem tem, fica em casa e educa seus filhos. Aí vamos voltar ao tempo dos preceptores. Aristóteles foi preceptor de Alexandre. Que bom, para quem pode, sim. E quem não pode? Se sacode? Morde no rabo? Não, mas é esse o problema. O problema é que não vai ser fiscalizado, não vai ter... Claro, exames, exatamente. É o shouldeamento. A única alternativa é tipo um supletivo, fazer aquelas provas finais, mas... Eu sempre digo como argumento até o seguinte, a máfia não se estabeleceu no Brasil. Não tem condições de dar certo a máfia. Precisa haver uma certa ordem entre os bandidos. Aqui tu mata, aqui tu não mata, tu rouba daqui para lá. Não deu certo. E se criou na nossa esculhambação um crime organizado. Que nem é talvez não uma... deu certo no Brasil, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tu me desculpa. Sabor irresistível e qualidade que todos nós conhecemos, as linguiças e salsichões de Castro, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. O Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Nestor, e para ti especialmente, grandes histórias começam nos melhores vinícolas. Eu não tenho dúvida vinho disso. E chegam à sua taça através Se tiver um charuto junto, então. Da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões,
onde estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Conheço demais. Marcelo Dornelles deu furo aqui quando decidiu o Ministério Público retirar o recurso contra a ação que havia vencido a Câmara de Vereadores de Porto Alegre em função da troca do nome da Castelo Branco. Voltou a Castelo Branco, o nome estava lá e amanheceu pichada de vermelho. A placa, agora a PTC estava trocando hoje à tarde. Não vi, não. O que tu achas disso, Nestor? Eu penso o seguinte, foi Mas o lá no cumprimento Rio de uma... quebraram a placa Foi o cumprimento de uma... Mirelli, da moça. Foi o cumprimento de uma decisão judicial, né? Porque... Não, da pichação, eu acho. Sim, não, mas olha aqui, ó, esses prédios históricos, esses prédios históricos aqui do centro de Porto Alegre, é tudo pichado. Mas, É bagunçado. Mas olha aqui, ó. Não é arrancado. É o tolerância 100. No Rio de tolerância Janeiro. Zero, Nova York, aqui na tolerância 100. No Cara, Parque escolher, sobe, Farroupilha, 10 Parque andar, Farroupilha, picha. arrancaram o nariz do Castro Alves. Por aí vai. Paulo Sérgio, no Mas Rio de Janeiro... Esfaquearam um tem uma cobrador rua, na redenção de Fizeram uma rua com o nome daquela vereadora Da Marielle. Marielle. Sabe o que fizeram? Está aí nas redes sociais. 2 candidatos a deputado, que eu não preciso dizer de quem seriam, né? Evidente, foram lá, tiraram fotos e um filme quebrando a placa. Isto é o choldreamento. Não tem condições. O cara vai lá, picha, ou o cara que quebra o negócio, aí Eu, por exemplo, eu sou contra fazer um busto, o nome de rua é o Carlos Lamarca. Mas se o conjunto da sociedade, vereadores, tá feito. E não muda mais. E não tem Deixa que puxar, lá. exatamente. O Castelo Branco tá ali. Ninguém apaga a história. Chega o pai de alguém que é de esquerda, diz assim, filho, esse cara é um ditador, um torturador. Chega um cara de direita e diz, esse senhor foi um grande homem, foi lá da Segunda Guerra Mundial. E cada um na sua. Até para a gente poder remontar a história e ver em que momento quem homenageou quem, etc. Tal. Eu sou contra esse troço de... A não ser em casos assim, Hitler ou coisa parecida. Porque se nós começarmos com esse negócio, nós vamos derrubar as avenidas de Getúlio Vargas em todo o país. Evidente, evidente. São- Nós já Até, falamos cidade, sobre... até nome de cidade. Isso exatamente, isso é um Isso é a descaltério, mesma não tem discussão, sentido. Porque o Getúlio Vargas tem os aspectos positivos e tem os É a aspectos do mesma Estado Novo. discussão. Bom, Lembra da discussão que houve num determinado momento da questão da religião e da mistura, e aí começaram a radicalizar e eu fiz uma brincadeira. Eu disse, ótimo, eu concordo que você não escreva nas notas Deus seja louvado, etc. Ok, só tem um detalhe, vamos radicalizar, não tem mais feriado Natal, para com esse negócio de feriado da Páscoa, Cristo Redentor não pode estar lá, a cidade de Santa Maria, mas não era isso que nós queríamos dizer. mas mais disso. Mas disse. Então, quando a gente leva um argumento, você tem que aguentá-lo. Esse argumento tem que aguentar ele até o fim. Não dá para abandonar ele no meio do caminho. Tem que, como diz o gaúcho, tem que cevar o argumento antes de lançar ele. Exatamente. Tem E aí que dar uma levar ele até o cevada no final. Mas o problema E aí, esse é o eu detalhe. não sabia da pichação. É um problema já, por si só, em Porto Alegre, né? Muito sério da pichação. E especialmente esse radicalismo, né? Como aconteceu lá, então. A Marielle quebra, o Castelo Branco picha. E aí nós vamos Arranca a cabeça de um, o nariz de outro. Os caras não alcançam lá no General Osório. É a Já teria questão derrubado o da General Osório. tolerância, do conviver com a diferença, do aceitação. E que agora, nessas eleições, está um radicalismo como eu não lembro de ter visto. Assim. Não. Eu não lembro. Essa polarização... assim, não apenas como eleitor, mas como no Ministério Público, eu nunca vi uma polarização tão forte nas redes, é uma coisa assim, doentia. Que leva a todos, sejam de que espectro político sejam, a uma sensação de desconforto e que não se está disputando uma eleição, está se disputando uma revolução. E que no final, aconteça o que acontecer, sempre vai persistir um grande mal-estar. Sem dúvida. Brasileiro gosta de comprar a prazo e pagar juros altos? Será que é assim? Tá aí mais uma crença equivocada que a Unicred quer mudar. Essa instituição financeira cooperativa acredita que a sua função é ajudar você a encontrar a melhor alternativa de acordo com o seu momento de vida. E o consórcio pode ser uma delas, principalmente para quem prefere comprar parcelado e eliminar juros. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. Que frase é essa, né?
Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, o nosso querido amigo, o nosso André Ria dos Pampas. E a doutora Nata? As doutoras já passaram essa semana por aqui. Sexta-feira, o dia do doutor Gilberto. Nosso André Ria dos Pampas, que aliás é um grande pianista, um grande É verdade, cantor. é verdade. Eu fui do show do cara que é... Escreve bem, bom médico, O André Bocelli, músico. também fui. Também foi. Espetacular. Também fui. Maravilha. Então, Schwartzman é vamos bárbaro. ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Venha provar, meu caro Lênio Strex, as delícias do Bistrô Varietà no nosso hotel Nutri Tower, ali na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe com antipastos, saladas e muitos pratos especiais criados pelo chefe. Bistrô Varietà, o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas. No almoço, você pode escolher entre o buffet e o à la carte. No jantar, o à la carte. E você ainda conta com conforto e segurança do estacionamento com manobrista, preste atenção, por apenas R$10. Onde a gente vai hoje é 20, 25, 30, 20, 25, 30. Sim, se botar numa garagem é 40. 40. E lá é R$10. E ainda não aceita um cartão. Permite uma reflexão. Bistrô Varietà, Pagar em dinheiro Hotel pras garagens. Nutri Towers, na Borges de Medeiros, 3120, no térreo. Nesta chamada do Paulo Sérgio, e quando nós estávamos... O que nós usamos de estrangeirismos é uma fábula. No Uruguai, meu outro país, nós evitamos isso. Mouse, raton, nós procuramos fazer tudo mais próximo da língua local. Não estou dizendo que isso é um erro. Portugal e nem que também isso é, faz isso, e não né? que isso seja... Maconha, eu tô dizendo, lá é mas maconha? chama a atenção. Ou é marijuana, né? Lá a gente... A maconha a gente não chama, lá a gente fuma maconha. Entendeu? E planta maconha. E vende em farmácia e cadastra os caras. A gente come, não. Não, aqui vocês... Também não precisa falar, Aqui vocês lotam as cadeias com os caras dos 15 gramas porque há duas correntes que acreditam que tem que haver punição, não tem que haver legalização, e os que acham que não tem que haver esse tipo de atitude, tem que legalizar, como o Uruguai, que é pioneiro nisso. Secretário Os dois de provaram, Planejamento. permita, os dois provaram que não tem razão, porque os dois estão dando errado. Tanto a punição como a não E a punição. Holanda também. Secretário de Tudo errado. Planejamento e Gestão da Prefeitura de Porto Alegre, meu querido amigo Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Prazer tê-lo aqui. Correligionário tricolor. Também isso é verdade. Boa tarde. É tricolor? Claro. Sim, é tricolor. Então já sai correndo na frente. Olha o sorriso Então, do Marcelo. o Marcelo fez um olhar assim, Ontem tínhamos, quarta-feira, o Dia das Mulheres. de desconforto. Pela primeira vez vi uma bancada com 4 colorados e 4 mulheres coloradas. Pela primeira vez ontem. Você fez isso deliberadamente. Claro. Nossa. Ive. Eu já Ive. sabia, eu já Você é sabia que Ive. era colorado. É Ive, tu é da Ive. É por isso. Mas que é a Ive política ou a Ive? Não, a Ive é Tá futebolística. bom, então vamos esclarecer. Futebol. O problema é que eu Futebol. sou da imprensa sem clube. Não, tu é da Ive. Isenta. Tu é da imprensa Você vermelha. é da imprensa Mas eu li 4 Colorado é Ive. Não vem com essa Imprensa conversa. vermelha isenta. Isenta. Mas, Paulo, me permite, essa imprensa... Mas daqui a pouco eu vou começar eu vou começar... Concorda? Diz pra ele de novo. A imprensa sem clube, historicamente, pelo que a gente Eu não vem tenho trabalhando, clube. é a IVE. É a IVE. É a Eu não tenho imprensa clube. vermelha Eu isenta. não tenho. Toca aí. Que Eu não gente tenho boa. clube. Agora vocês... Aliás, decidiram lanço como aqui no programa as pessoas. Tem uma rede que vai matar, e vou dizer quem é, vão matar o Guerrinha.
O Guerrinha, ele narra, ele comenta os jogos do Grêmio, então quando o Grêmio ganha, como aquele 1-0 do... Ele sofre. Ele quase chora. E agora a gente fez Vamos matar o cara. Bota um gremista para narrar o jogo. Sim, mas vamos matar o cara. A gente fez uma Ele fica desolado. A campanha na minha coluna, Jus Azul, eu agora tenho o Twitter, @StreckGrêmio. Aí a minha campanha, junto com o Ricardo Wortmann, é a seguinte: salvem o Guerrinha. Você vai morrer. Não deixem mais ele comentar jogos do Grêmio. A secação mata. Então vamos salvá-lo. Então é um movimento a favor dele. Não, comigo eu teve já te Só ouvir a Rádio Grenal que não tem esse problema. Teve um jogo, teve um jogo Grêmio e Fluminense, o Grêmio ganhou, jogou mal, sofrivelmente, ganhou de 2-1 do Fluminense, e ele assim, esses 3 pontos vão fazer muito mal pro Grêmio. Eu digo, não, eu não posso, tô ouvindo, que ganhar 3 pontos em pontos corridos é ruim pro Grêmio. Vamos ao nosso secretário, desculpe, secretário, mas bota futebol no meio, faz parte. dá nisso. E até eu entrei na vibe. Entrei na vibe aqui do futebol. Mas eu queria, Paulo, em primeiro lugar, dar boa tarde a você, aos nossos telespectadores, cumprimentar os amigos, o querido amigo Nestor Rain, o procurador Marcelo, lá também tive um bom relacionamento lá enquanto presidente da CE, e ao Lênio, que eu conheço das tertúlias tricolores, né, de frequentar os sites que eu frequento e que ele lá está. Agradeço o convite, é sempre muito bom estar nesse programa, eu assisto esse programa quando posso, evidentemente, e acho que é importante estar aqui, porque aqui é uma parte... O Rio Grande do Sul é interessante, né? Com todas as dificuldades que a gente fala que o Rio Grande do Sul enfrenta e essa dificuldade de nós podermos avançar nas coisas que temos que avançar, sempre havia uma estrofe do hino que eu acho que precisa ser alterada, né? Aquela que diz, sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que está faltando, sirvam as novas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que teríamos que alterar isso e essa é a nossa dificuldade. Então, um programa como esse, que sempre você, sobre a tua liderança, o teu comando... O senhor prefere dormir eternamente em berço esplêndido? Eu diria o seguinte... Qual é que o senhor prefere dos dois? Eu diria o seguinte, eu acho que nós temos que ter... Eu sou mais o nosso. Eu acho que nós temos as fulguras do Brasil, né? Temos que realizar as fulguras do Brasil e tornar o Brasil fulgurante. E temos que buscar novas façanhas, porque esse é o desafio que está posto para todos nós. Eu acho que aí não há preferência, aí há complementariedades. Né? E eu queria dizer o seguinte, você sempre reúne a inteligência aqui do Rio Grande do Sul e isso é muito bom. E eu me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui. Honrado somos nós em tê-lo aqui, né? Muita satisfação. Aliás, está aberto para o secretariado do nosso prefeito Marquesan. Sim. Ele pode estar aqui também. Com certeza. Eu não sei se ele está fugindo da imprensa. O que está havendo com ele? Não, acho que não. Acho que o prefeito não foge O prefeito é amigo da gente, independente. Com certeza. O problema é que ele não está sabendo receber críticas, né? A prefeitura realmente é uma situação bastante complexa, né? É uma prefeitura que tem grandes desafios, especialmente os de natureza orçamentária e financeira. A prefeitura precisa também, de certa forma, se reinventar como organização, como instituição. Não é só a prefeitura, o país, eu estou falando especificamente porque esse é um ambiente que eu estou convivendo, né? Mas, evidente, isso serve para todo o setor público brasileiro, porque tínhamos um modelo de desenvolvimento que estava, vamos dizer assim, fundado, né, na importância e no papel do Estado como alavancador de todo um modelo de crescimento e desenvolvimento. E o mundo mudou, as coisas mudaram, houve, obviamente, uma reconversão de olhar, né? E hoje está provado de que o Estado não correu, né? O Estado, de forma geral, ele não acompanhou estas mudanças que houveram no mundo, na sociedade, né? A ruptura dos muros, a mudança dos paradigmas, né? E o Estado não se preparou para isso. E o Estado hoje está a correr atrás, né? Com bastante inflexibilidade, engessado, com dificuldades, com mecanismos alguns anacrônicos. Mas eu tenho uma esperança, e a minha esperança da cidadania é como cidadão, não como agente público, que aqui eu estou, que eu entendo o seguinte: não há condições de se garantir a liberdade e a democracia sem a presença de um Estado, né, que regule, né, as exacerbações individualistas, as exacerbações grupais, os desejos incontidos, os desejos ilimitados.
Eu não digo com isso que nós tenhamos que ter uma figura de uma estatização, é diferente. O Estado, como instituição, as suas instituições, os seus mecanismos de regulação, e quando eu digo de regulação não é de intervenção, a regulação tem que se dar em termos de equilíbrio, ele é fundamental, porque ele é, no meu ponto de vista, né, e isso desde os nossos primeiros manifestações filosóficas, como Aristóteles, como Platão, né, de que o Estado na verdade, o conjunto da sociedade regulada, equilibrada, de modo a disciplinar as individualidades que tenham buscar primazias e exacerbações acima dos contextos, teria que trazer o equilíbrio social, a paz social. E se nós não tivermos estados equilibrados, a paz social está em risco. Vamos à guerra, então, é uma provocação. Vamos à guerra, então. Então, nesse sentido, é que o Estado se encontra em guerra. Eu concordo contigo, estamos em guerra. Estamos em guerra. Não, mas quero guerrear contigo já. Guerra. Quero dizer o seguinte, como dizia o nosso grande professor de português, o Cláudio Moreno, o Sérgio Rodrigues também, que é um esteta da língua, semos contra o aumento de IPTU. Semos contra. Eu aproveito já que fui aqui já para acicatar e emular a E discussão. lá em Xangri-Lá também vai ter a segunda agora? Não. Quando é que teria uma audiência pública? Não, esse tema é candente. Eu quero aqui trazer Quis fazer uma provocação, mas é um tema candente e necessário. Eu aceito a provocação com muito e já de antemão com a vênia necessária, porque estamos tratando com um jurista. Eu não sou um jurista. Eu sou meio jurista. Não, mas é banqueiro, é muito melhor. Mas então fica bem assim. Eu quero dizer que a questão do IPTU, claro, ela precisa ser melhor compreendida. Se nós fizermos uma análise histórica das 27 capitais brasileiras, todas que foram governadas pelos mais variados espectros, a direita e a esquerda, fizeram a revisão da planta de valores das cidades. A única cidade que não fez em 21 anos, ou 26 anos, melhor, foi Porto Alegre. Porto Alegre não fez esta revisão da sua planta de valores. Assim, isso é fato? É fato. Isso é só para deixar claro. É fato. Isso é fato? É fato. Isso é fato. Se é fato, isso é interessante porque a gente já não tem dúvida sobre um argumento. É bom. O argumento é perfeito. Então, a partir disso é que vou discutir. Não, aí vamos ver. Fazer. Eu acho que tem que fazer uma revisão. Exato. Na planta para evitar esse tipo de distorções. E se não eu vou for deixar nada, a polis precisa... Você já falou disso, história do Estado. A polis não é meu. É o teu, sim. Vamos deixar ele concluir ali. Porque... A polis precisa ter recursos e a polis não pode transferir recursos de algumas pessoas para fazer a felicidade de outras dentro do mesmo território. Então, um sujeito que paga pouco e tem uma propriedade maior, está exatamente se beneficiando daqueles outros que pagam muito em propriedade menor. Isso significa que é transferências indevidas de recursos. Isto, em termos liberais, é uma falta de equanimidade, fairness, que se diria em inglês. Perfeito. Por isso que eu sou... Então, retomando o assunto, e eu aqui não quero, neste momento, assim, com a vênia da mesa, né, e do nosso líder, correlacionar isso com outros elementos, porque senão nós fizemos uma mistura e quando vê nós estamos misturando as coisas. Vamos tratar exclusivamente daquilo que é a realidade da planta de valores de Porto Alegre. A planta de valores de Porto Alegre, ela tem esta realidade, ou seja, Porto Alegre foi a única cidade. O que as cidades fez, o que as gestões fizeram ao longo do tempo? Buscaram várias alternativas. Uma determinada gestão resolveu compensar isto vendendo índices construtivos, né? E trazendo, vamos dizer assim, uma compensação financeira a este problema. A outra gestão tomou Meu bairro até hoje está com esse problema por causa dessa venda de índice que esculhambaram todo o bairro. Isso aí. Outra gestão tomou uma medida no sentido de fazer uma revisão do plano diretor, realocando áreas que tinham determinado tipo de uso para outro determinado tipo de uso, para estimular, vamos dizer assim, a incorporação imobiliária e a ocupação dessas áreas. Mas nunca houve uma medida efetiva sobre aquilo que é necessário. Isso desgasta politicamente, exatamente, não é fácil fazer. Exatamente. É mais fácil vender ar, que é o resto dos edifícios para cima, para encher o saco dos outros, tirar a visão, realocar, do que enfrentar de frente um problema político. Tu comprasse exclusividade de vista quando tu comprou o teu apartamento?
Sim, mas eu tenho Ninguém uma pode ter... eu tenho uma expectativa. A polis significa a cidade, quer dizer que eu não posso ser surpreendido por ganâncias e outras coisas. Eu tenho expectativa, eu tenho um plano diretor, eu não posso passar por cima dele quando um cara vende e bota mais 4, 5 andares em cima. Só um argumento. Vendeu, por que sou vendeu contra? ar. Por que sou contra o aumento do IPTU? Eu vou dizer por quê. Vendeu ar. Porque o cidadão não suporta mais aumento de impostos. Porque Isso é eu não fato. tenho a minha tabela de imposto de renda corrigida. As pessoas não têm aumento nos seus proventos em função das dificuldades do poder público. As pessoas, ora, têm casas maiores, menores, o marido morreu, estão com casas maiores. Quer corrigir esse erro que tu apontaste? Faz o seguinte, deixa o imposto como está e baixa de quem tem menos, mas não faz aumento. E porque a cidade, por força de várias gestões, não é culpa absolutamente da gestão, a cidade está muito mal do ponto de vista da sua ambientação, da sua limpeza, do seu sistema viário. Então não é possível que as pessoas paguem mais por tão maus serviços, que eu quero dizer, não são culpa do prefeito de plantão que está ouvindo essas coisas. Essa degradação vem ocorrendo paulatinamente, vem ocorrendo ao longo do tempo. Então o cidadão está em casa e diz assim, eu vou levar mais uma paulada. Tem lá uma senhora, por exemplo, uma aposentadoria, lá seja de que profissão for, ganha lá R$9.000. Aí vem o aumento, depois ela não tem outro meio de renda. Se ela for trocar a casa dela, ela não sabe para quem vender. Isso vai criar um transtorno sem fim. As pessoas não merecem mais comprometimento da sua renda. Agora, se quer se corrigir situações, faça a planta, pegue pelo alto que e baixe o valor para quem tem menor. Agora, as pessoas não suportam mais pagar. A pior situação, as pessoas não aguentam mais pagar. A pior situação, Porto Alegre é a cidade do vende-se e do aluga-se. Por todos os lugares, se vende, se aluga. As pessoas botam seu imóvel no lugar porque não podem pagar IPTU, não podem pagar condomínio. Tem pessoas que trabalham aqui, moram em Lajeado, moram em Novo Hamburgo. E não conseguem vender. Aí ficam micados com o IPTU, que está sendo ameaçado de aumentar, inclusive, que torna ainda mais proibitiva a venda do imóvel. Terrível a situação. Eu quero aproveitar a oportunidade. E olha aqui, eu só quero acrescentar aqui. E reconheço o teu argumento, né? Olha aqui, que está defasado, tá? O Jorge do Carmo de Tapes. Paulo Sérgio, os pretendentes a cargos eletivos espalham otimismo. Depois de eleito, semeiam a tragédia. Olha o que aconteceu com o prefeito de Porto Alegre. Está dizendo o Jorge do Carmo de Mas Tapes. a tragédia já estava semeada, desculpe, Não, meu semi-conterrâneo. Não, mas é meu quase conterrâneo de Tapes, nos banhamos nas mesmas águas da Lagoa dos Patos. Só quero dizer o seguinte, a tragédia vem sendo semeada há muito tempo, ou me engano. Só o que ele está dizendo é o seguinte, que se vende uma situação Claro, para ser eleito, também e depois de eleito... Mas as pessoas também querem comprar um milagre. Aí que tá. Quer acreditar em Papai Noel. Aí se o cara vem e fala a verdade, a realidade, tem que Ele fazer. não vê. Aí ele perde a eleição. Exatamente. Aí ele tem que... tanto que todos perguntados sobre o que farão com a crise e tal, não, eu vou pagar salário em dia, eu vou... Sim, mas como? Aí o cara diz, como que você vai pagar? Como vai ser? Não, esse eu vou dar um jeito. Não tem jeito. O eleitor não está preparado para a verdade. O que aconteceu com a Prefeitura de Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas, agora com a União, é um processo histórico, não é culpa de quem está lá. Lógico. Doutor Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Lógico. Por óbvio. Deixa ele responder, então. Eu quero só finalizar o argumento. Então tem esse problema de uma defasagem que Porto Alegre... Inegável. Porto Alegre, vamos dizer assim, entra para o que eu chamo de a vanguarda do atraso, porque todas fizeram, e aqui coloquei, repito, em todas as administrações dos diversos campos políticos e ideológicos. Perdemos um momento. Da extrema-direita, à extrema-esquerda, todos fizeram a revisão da planta de valores dos seus municípios, à exceção de Porto Alegre. Quem não fez não fará. Perdemos O grande um momento. problema é que é o seguinte, eu vou usar uma metáfora que serve para todos nós na nossa vida comum. Construir uma casa é muito mais fácil e muito menos problemático do que reformar uma casa. Sem dúvida. Porque a construção, primeiro, obedece a um cronograma, obedece a um projeto, vou parte a parte, vou concluindo as etapas e não há o material é novo. Senões maiores, né? A reforma não, a reforma eu não tenho como prever, vamos dizer assim, alguns aspectos que surgem no meio do caminho. Mas, em síntese, a reforma, que tá, a mudança, a revisão da planta de valores de Porto Alegre, que é o IPTU, ela traz alguns elementos que são importantes e que eu acho que aí sim, eu até não estava na prefeitura neste momento,
talvez tenham sido, vamos dizer assim, uma falha de comunicação. Houve talvez uma falha de comunicação, uma falha de marketing, de venda do produto, e eu não estou querendo trazer responsabilidades, mas que talvez tenha sido um elemento crucial nesse processo, que é o seguinte: a planta, justamente, ela está buscando 3 elementos. Primeiro, a sua própria revisão, que é uma necessidade, que está desatualizada. Segundo, uma equanimidade, né, no pagamento, né, de um tributo sobre a propriedade, que hoje, da maneira que está, traz uma completa assimetria e um profundo desequilíbrio do ponto de vista daquilo que o tributo exige, que é o seguinte: nós temos propriedades de mesma perfil, de mesma metragem, num bairro, né, que não sofreu uma revitalização, pagando imposto maior, o IPTU maior, que propriedades da mesma metragem, da mesma natureza, em bairros que estão, vamos dizer assim, reequipados. Houveram uma série de bairros... Mas isso tem que ser um trabalho científico, e não a Mas é evidente, é aí que está a revisão da planta. A revisão da planta é isso. Ela passa a levar uma série de critérios, né? Nós tivemos na cidade áreas tradicionais da cidade que até então eram utilizadas como espaços de reserva, né? E alguns até nas mãos de proprietários monopólicos, que à medida que a cidade foi se expandindo, né, eles foram se desfazendo dessas áreas, essas áreas sofreram intervenção, sofreram, obviamente, uma mudança do seu regime de ocupação, se tornaram áreas habitacionais bastante adensadas, com toda a situação e equipamento novo, e essas áreas começaram, por mesmo critério, a pagar impostos até proporcionalmente àquilo que elas sofreram de revitalização, de modernização, proporcionalmente menores a outras áreas que não sofreram. Mas nos últimos 20 anos houve uma solução para isso, que foi a degradação democrática de toda a cidade. A degradação a esculhambação, a degradação dos bairros, ela está democrática. Eu moro na Zona Sul, não tem capina, é sujo. Foi se esparramando pela cidade. Não é agora. Estou te falando 20 anos. A degradação, ela foi democrática. Ela esculhambou o bairro nobre, o bairro mais ou menos, o bairro... É esculhambado em geral. Mas eu não consigo entender vocês porque se 2 pessoas estão com argumentos corretos e se estamos diante de 2 fatos... O Dornelles tem a resposta que ele me disse entre dentes aqui. Então, Tadeu, é uma questão de pura semântica, né? Eu tô usando outra forma para dizer que precisa aumentar a receita. Agora, como é que eu vou aumentar a receita? Eu posso dizer que é tratando de forma equânime alguns, posso mudar a planta, mas na verdade... A prefeitura não resiste pagar seus funcionários se não tiver receita. O que de fato as pessoas vão receber lá na casa delas é que no carnê do IPTU ele vai aumentar. Sim, para alguns casos, sim. Para outros, não. Mas vai virar rebaixamento. Mas vai haver um incremento de receita. Vai ter um incremento enorme de receita. Maior do que o... Porque a prefeitura está sufocada. Doutor Marcelo, eu quero apenas... A prefeitura está sufocada. O objetivo disso eu quero apenas... aumentar a receita. Mas eu quero apenas contextualizar. Aumentar a receita. O incremento... Mas é bom que aumente a receita. Não, mas aí que está. O que as pessoas... Bom, então vem lá e te acusa. Olha, eu quero aumentar, pagar mais... Tu acha que tens um bom serviço de retorno? Perdoe, eu não chamaria de incremento de receita. O valor que incrementará no total são 66 milhões para uma despesa, né, de 8 bilhões e 700. É o que nós botamos na Carris e não... Mas quem vai pagar é muito. Calma. Então não é incremento de receita. Agora, não é incremento de receita. O problema não está necessariamente... Deixa eu colocar. Esse problema não está necessariamente no incremento pontual desta receita. O problema estrutural é outro problema. Eu estou dizendo aqui de um dos problemas estruturais da prefeitura, que não fez uma readequação da sua planta, que não restabeleceu um reequilíbrio deste item, mas este item não tem peso. Esse argumento, com toda a vênia ao doutor Marcelo, ele não tem fundamento, porque se eu tivesse um incremento de aproximadamente 20% da receita, sim, não, é menos que isso. Nós dois somos vereadores do PC, do Partido Contestador. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ser vereador de assim, equaliza, diminui para quem ganha menos, mas vocês não vão ganhar nem um salário. O nosso telespectador, acho que é pedagógica essa discussão, doutor Nestor. Meu amigo Nestor, é pedagógica essa discussão, porque assim como o Paulo e assim como nós todos, nós antes de sermos agentes políticos, sermos qualquer tipo, nós somos cidadãos. Há uma prerrogativa nesta mesa que ninguém nos tira, que é o nosso caráter cidadão. Só para concluir, me permita. Então assim, não há nenhum sobressalto
que seja expressivo. O problema estrutural da prefeitura é que o problema estrutural da prefeitura e das finanças públicas municipais, assim como do Estado brasileiro, né, é o crescimento vegetativo das despesas correntes, né, que, independente dos aumentos de receita, crescem. Eu vou dar um exemplo. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou trazendo aqui nenhum culpado. Eu estou querendo dizer o seguinte: a modelagem e a sistemática e os mecanismos que permitiram, ao longo do tempo, a consolidação nas carreiras públicas, e eu não estou dizendo que os servidores públicos não mereçam ganhar, que eles não têm a competência. A prefeitura tem quadros muito preparados, quadros extremamente competentes, mas acontece o seguinte: o regime que se deu lá dentro, do ponto de vista das políticas salariais, privilegiou o crescimento vegetativo. O que significa o crescimento vegetativo? Ele está descolado, como qualquer organização, da receita. Então, o crescimento vegetativo da folha de pessoal da prefeitura, e, de novo, reitero, não estamos elegendo culpados, mas é um aspecto assimétrico, do ponto de vista de finanças é assimétrico, porque a receita não cresce à proporção de 3,2% ao ano, que faça sol, faça chuva, independente de qualquer situação, Paulo, o crescimento teu argumento é robusto, entendeu? E quase retorquível, não fosse essa questão. De munícipes com suas finanças combalidas e serviços prestados, não por esta prefeitura. Vamos diferir no tempo essa questão. É um processo As pessoas não suportam pagar isso e não temos serviços compatíveis. A nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. 66 milhões. Vamos ao ponto final. Doutor Marcelo Dornelles, seu ponto final. Não, é que eu queria argumentado em relação a isso, que o tema é significativo para todos, né? O que eu acho, Paulo, eu acho que tu tens razão em tudo isso, eu não acho que houve erro de comunicação. Ou até acho que houve, na verdade, porque eu acho que o falar as claras é muito melhor. Digo, olha, o problema é sério, temos um problema. Sim. Nós temos uma despesa enorme que cresce, tem um crescimento vegetativo por causa disso, disso e disso. Não temos como honrar compromissos mínimos como esses que são básicos. Eu preciso, de alguma forma, encontrar a solução para isso. Então, a solução pode passar pelo um pequeno aumento em algumas circunstâncias que busque equidade, mas vai, sabe, tornar clara a situação. E mostrar claramente, eu preciso aumentar por isso. Não há solução mágica, não há gênio, não é questão de partido, não é questão de pessoa, é uma questão de gestão. Todas as prefeituras, estados e União entraram num colapso financeiro por causa disso, porque foram anos e anos e anos de gastos acima da receita, sem qualquer compromisso, rolavam, buscavam investimento e agora chegou no limite. Agora, esse limite tem que ser colocado claramente. Não dá, se esgotou essa forma de trabalhar. Então, nós temos que encontrar alguma solução. Doutor Marcelo, nós temos que ir a ponto final agora, nós temos que ir para o Nestor. Só quero dizer o seguinte, que todo gestor público, ele só encontra a solução no aumento do imposto ou no aumento do número de impostos. E quem paga imposto hoje não aguenta mais. Cada vez menos pagam essa conta toda. Está terrível, o que eu diz o Nestor. Ninguém mais suporta pagar impostos, quando nada mais é corrigido nesse país, Nestor. Embora o país esteja aos frangalhos, a população brasileira, o povo em geral é bom, é de boa fé e quer o bem para si e o bem para todos. Teremos eleições agora no final de semana, espero que todos, porque sempre haverá, para cada sapato tem um pé. Cada um vá lá, procure aquela pessoa que se afina com a sua visão de mundo, com a sua visão de vida, vote bem, e que o Brasil tenha na segunda-feira, embora as perspectivas não sejam as mais alvissareiras, que nós tenhamos assim um momento de que é uma eleição, não é uma revolução. Ninguém vai morrer por causa desse quadriênio, as eleições vão se resolver por um conjunto. Há muitos donos do Brasil, ao Parlamento Federal, ao Senado, à Presidência da República, então que as pessoas tenham muito discernimento nessa hora tão importante. Passa para o Marcelo, da nação. Chá Sanitas. É isso. Ele para tomar no domingo agora, domingo de chazinho para acalmar as pessoas. Adoçante já, tá? Trabalhar. Seu ponto final. Domingo tem eleições e eu gostaria que as pessoas não votassem com raiva e não achassem que o país é um... Que pedido! Ninguém vai... Hoje eu encontrei no avião, vinha de Brasília, um sujeito disse, domingo eu vou botar tudo isso em ordem e tal. Eu digo, eu vou te dar 3 meses, depois nós vamos conversar, parceiro.
Não é tão simples assim. Se fosse simples, Rio de Janeiro seria uma maravilha com a intervenção militar. E tinha bons deputados no Rio de Janeiro e em Brasília. E tu tinha teria ajudado a resolver. Exatamente. Sim, muitos deputados em Brasília, do Rio de Janeiro, para resolver. Enfim, não vote com raiva. E outra, pense que o Brasil não termina, como disse o Nestor, não é para terminar depois da eleição. Aliás, seu voto é para que ele continue. Então, essa é a questão importante. E melhore. Acho aqui, sobre essa questão do IPTU, o Nestor considera, eles reconhecem aqui, os três reconhecem que precisa, de fato, que a planta vai mal, e é um fato, e nunca foi feito, é um fato. Eu acho que é um dever fundamental. Eu não estou dizendo que é um direito da prefeitura. Eu acho que é um dever fundamental. Eu analisaria isso por um outro viés. Eu não faria esse discurso pedindo. Eu diria que a Constituição estabelece um dever fundamental de equalizar a questão da cobrança de impostos. Eu usaria um português chamado dever fundamental de pagar impostos, que é o Casal Tanabás, que poderia ajudar isso. Eu não consigo entender. A prefeitura tem tantos advogados, tanta gente trabalhando, e esses argumentos ainda não foram trazidos diretamente. A oposição é contra a oportunidade. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, Helene. Por essas coisas que eu não entendo certas coisas, de onde eu menos esperava que saiu alguma coisa a favor da prefeitura aqui. Eu achei que o Helene sempre frontalmente contra. Eu acho que o nosso secretário de Planejamento, o Paulo de Tarso Pinheiro Machado, se atrasou um pouco porque ele estava temeroso da tua presença aqui. Não foi. E chegou aqui, tu aderiu? Não foi verdade. Olha aqui, ó. Em favor do Paulo de Tarso, um sujeito que assume a CE não tem medo de nada. É verdade. Nada. Seu ponto final. Nada. Até se der um problema lá com o Kahneman, for expulso... Vão tirar o ponto final do secretário? O Tiago estava aí, eu já bati nele também. Paulo, se o Kahneman for expulso, tu vai pro lugar dele. Tem que ser um cara corajoso no lugar do Kahneman. A minha expectativa com as eleições, que eu considero um fato institucional normal na sociedade democrática de um país, mas a minha expectativa como cidadão é que haja responsabilidade cívica de quem quer que seja. E não é agora que vai ser decidido isso, será parece que 27 de outubro, 28 de outubro, né, no segundo turno, se houver, ou se deixa ser decidido agora. Mas de quem vencer o pleito, tem uma responsabilidade cívica, quase que um dever cívico, de pacificar este país. E este país está num ponto que só tem uma coisa que salva. Não há programa, não há solução mágica, não há alternativa programática, ideológica, seja qual for, que não seja a busca e a construção de uma governança para tirar o país das dificuldades. Eu acho que o dever cívico de quem quer que seja o vencedor, não interessa a sua visão de mundo, sua posição partidária, o seu espectro ideológico, tem um compromisso de fazer uma coisa que, no meu ponto de vista, é a única coisa que é a solução para o país poder buscar as soluções e as necessidades que precisa, que é o que chamo de um pacto com uma agenda mínima. Que se esqueçam as vontades, os desejos, os sonhos de mundo. Não vai acontecer. Não vai acontecer, mas esse é a necessidade que o país precisa. Deve ser a meta, deve ser esse deve ser o grande desiderato desse pois. Eu posso estar aqui falando de um sonho irrealizável, mas a situação do país é tão complicada, tão complexa, tão grave, ele não sai dos seus desafios por uma pauta individual, por uma pauta exclusiva, e muito menos aqui, quero aproveitar para finalizar, dizendo, por uma pauta que é a pauta da tradição brasileira, a pauta da negociação dos bastidores. Por falar em pauta-bomba, essa eleição tem várias, né? Aniversaria hoje a juíza federal Thaís Schilling Ferraz. O Rosil está de aniversário hoje, nosso colega de futebol, nosso juiz do trabalho, Rosil de Freitas Azambuja. Falamos dele ontem aqui. Estava aqui a presidente da Matra, da quarta região, aqui falamos dele. Azul Veloz. Um abraço, ontem jantei com o Gilmar Veloz. Um grande abraço, Gilmar Veloz. Parabéns pela convocação do Everton. O Telmo Pedro Bonamigo. O Francisco José Franceschi, a Shirley Crepe. Um abraço a ela também. Um abraço também. Grande gremista. O gremista Benhur Marchiori, que é aniversário hoje. O Alpatino. A Juliana Narras, o Eduardo Abadia, o Raul Ludwig. Tem um muito especial que acho que tu vai ao aniversário dele hoje. O Lauri Rodrigues, que é médico cardiologista, meu amigo, jogou bola comigo. O Alberto Loman.
O Vanderlei Capelari, tem muita gente com saudade de ti, viu, Capelari? É verdade. Não tem mais ninguém da pau, ninguém mais fala em EPTC, tia. É coisa incrível. Vanderlei saiu, acabou os problemas do EPTC. E é verdade mesmo, notou isso? Não se fala mais. Não, mas eu não o sei. Flor do Correio do Povo. Não, mas não sei se é porque não tem mais problema que desistiu de criticar. Então, aí é O controvérsia. Márcio Corá de Lima também de aniversário hoje e o Nestor Raim está pronto para ir ao aniversário. Eu não sei se vai ser Curitiba o aniversário dele. O Antônio Palocci de aniversário hoje. Palofi. Palofi. Vai ao aniversário? Claro, Palofi. Mas é em Curitiba não, o aniversário dele? Não sei. Não sei. Deve ser na casa do Sérgio Moro, porque eles são chegados. Sabe? Se o Sérgio Moro fez a divulgação da delação de uma forma irresponsável. O redentor uma... do Brasil pega advogado burro, diz, divulga que eu quero ter direito de ampla defesa, e ele pã, e vocês. Secretário. Toma. Secretário Paulo tá. Divulga. O negócio do avião. Para domingo, tá? Da Dimed Lifardo, nosso mas tem o Lewandowski também para contrabalançar. O povo faz perguntas, não sabe responder, depois a gente vai rodar. O povo vai te queixar. Vai chumbar. Vou te dar um morango com flores e frutas. Né, da Dimed. Obrigado. Agradeço. Quando terminar, passa no Zafre ou na Panvel e compra, né? Com certeza. E pode levar sacolinha para a praia. Eu já fico imaginando vocês chegando. Mas tu viu o livro? Atlântida, né? Tu sabes do livro que o Lênin vai fazer com o Moro? O Belo e a Fera. Não vou perguntar quem é o 1 a 0 pra mim. Não vou perguntar quem é o Belo. Muito bom. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Aqui em Porto Alegre, apostos Vera Armando, cônsul do Esporte Clube Internacional. Tua colega lá no Internacional, Marcelo Dorante. Time líder do campeonato. Marcelo tem uma rica cara de gremista. Desperdiça uma rica cara de gremista, não tem? Tem. Tem, né? Tem tudo. Cada de vencedor. Aquela aura de felicidade, de vencedor, exatamente. Obrigado, beijo, Jornal da Pampa, até amanhã. Obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.